E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 120 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre queimados, tá? Então, um efeito de um protocolo de mobilidade aí nos desfechos dos pacientes queimados. Artigo publicado na revista Burns, né, agora em 2022, e o fator de impacto da Burns é de 2,609. Bom, no contexto aí, a gente tem os nossos pacientes queimados, que representam um grande número de pacientes. Eles são 11 milhões de pacientes afetados por queimaduras, esse número é lá de 2004. Eles são um grupo de pacientes com alto risco de morte e de complicações. Justamente por isso, o tratamento deles dá muita prioridade em restabelecer a vida desses pacientes, né, em detrimento das limitações funcionais. Mas com a evolução dos cuidados, da tecnologia, dos medicamentos, a gente tem produzido cada vez mais sobreviventes, né, das queimaduras e a gente tem enxergado que eles apresentam uma pior funcionalidade. Então, qual que é o ideal? O ideal é que a gente cuide da vida desses pacientes, evite que eles morram, ao mesmo tempo em que a gente evita essa perda funcional deles. Não dá mais só para pensar na vida em manter esses caras vivos sem pensar na funcionalidade, tá bom? Com relação à funcionalidade, eles apresentam grandes contraturas articulares, cicatrizes, isso acaba levando aí perda funcional, problemas psicológicos. Esses pacientes têm problemas com relação às amplitudes de movimento, a realização das atividades de vida diária de maneira independente e, com isso, o retorno ao trabalho. Então, como solução para isso, surge então a mobilização e a reabilitação precoce. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do treinamento de mobilidade em pacientes com queimaduras graves na unidade de terapia intensiva de queimados. A população desse estudo foram pacientes admitidos na UTI de queimados com idade entre 16 e 65 anos e que tivessem uma área de superfície corporal queimada maior que 50%, né? Então, pacientes queimados graves. Intervenção foi o início, né? Foi o protocolo de um treino de mobilidade, a sistematização de um treino de mobilidade. O grupo controle foi o que eles chamaram de treino passivo. Esse estudo aqui não foi um estudo randomizado controlado, ele foi um estudo do tipo antes e depois. Então, o grupo de pacientes antes era esse grupo que fazia o treino passivo, e depois que eles adotaram esse protocolo que eles chamaram de treino de mobilidade, são os pacientes do depois, né? Os desfechos que ele avaliaram foi a funcionalidade e o tempo de internação, e o tempo, né, o time point de interesse aí foi a alta da UTI e a alta do hospital. O desenho do estudo foi um estudo de corte retrospectivo unicêntrico realizado no Hospital Terciário na China. Foram avaliados aqui 182 pacientes, né, que foram admitidos com uma superfície de área corporal queimada maior que 50%. Desses, 73 foram incluídos no estudo, 49 no período do treino passivo e 24 no período do treino de mobilidade. Então, o que ele chamou de treino passivo era o período do estudo realizado de janeiro de 2011 a abril de 2013. Então, nesse período aqui, eles não tinham o protocolo de mobilidade ainda, o que eles tinham era um treino o que eles chamavam de treino passivo, né? E se a gente voltar antes de 2011, eles falam que eles não faziam nada, eles só faziam posicionamento. A partir de 2011, janeiro de 2011, eles tiveram a presença de um fisioterapeuta em tempo integral nessa UTI, que era ele que realizava isso que eles chamaram de treino passivo, né? Que o que era? Então, o paciente chegava na UTI de queimados e eles realizavam um posicionamento anticontratura, né? E realizavam uma avaliação diária para ver se o paciente estava alerta e colaborativo. Se o paciente estava alerta e colaborativo, eles passavam para o próximo passo, que era a realização de exercícios passivos de amplitude de movimento, né, range of movement, né, que basicamente é mobilização passiva na maior amplitude de movimento possível, e eles faziam isso diariamente 10 a 30 minutos, 2 vezes por dia, e usavam também talas estáticas ou dinâmicas para ajudar no posicionamento desse paciente, tá? Então, era isso que foi realizado durante esse período de janeiro de 2011 a abril de 2013, que foi o que ele chamou de treino passivo. Indo agora para o período, né, a partir de maio de 2013 até dezembro de 2013, que foi quando eles implementaram
implementaram esse protocolo de mobilidade, que eles chamaram de treino de mobilidade, o que eles faziam? Então, eles faziam diariamente exercícios ativos de amplitude de movimento, de 10 a 30 minutos 2 vezes por dia, elevavam a cabeceira de 5 a 10 graus, né? Veja que é pouquinho, né? O protocolo deles devia ser diferente, porque desde que eu passo em UTI de queimado lá, desde 2008, eu já vejo os pacientes com a cabeceira elevada, mais que isso, né? 10 a 30 minutos 2 vezes por dia, e eles faziam uma avaliação diária, uma tolerância, né? Uma avaliação subjetiva se o paciente estava tolerando ou não. Se o paciente não estava tolerando, eles mantinham essa conduta. Se o paciente estava tolerando, eles tentavam evoluir para o próximo passo, que era aqui, ó, a elevação progressiva da cabeceira da cama, né? Então, o objetivo era alcançar a sedestação independente. Então, esse paciente tinha que ficar aí 30 minutos com a cabeceira elevada a 90 graus, né, para atingir aqui esse objetivo dessa elevação progressiva da cabeceira da cama. Próximo passo, né, o próximo nível, né, desse protocolo era o treino de transferência, que era sentar na beira da cama e fazer a transferência ativamente para uma cadeira com o nível de assistência apropriada, né, ou seja, o quanto esse paciente precisasse. O objetivo aqui desse nível do treinamento, né, do protocolo, era melhorar a força e o controle de tronco e preparar o paciente para fazer descarga de peso, né, ou seja, para ficar aí de pé. No próximo nível, ele fazia um treino de tilt table, ou seja, usava prancha ortostática. Então ele começava aí de 30 graus, ia progredindo até os 90 graus, né, totalmente em pé. O objetivo era ficar na posição ortostática independente, melhorar aí a força de membros inferiores e prevenir a hipotensão ortostática. E aí, quando o paciente era considerado capaz de ficar de pé, né, ele ia para essa fase que era a deambulação progressiva. Então, ele começava a fazer ortostatismo, marcha estacionária e deambulação com assistência conforme necessário até alcançar uma deambulação independente. Aqui a gente tem a tabela 1, né, com os dados de base dos pacientes que fizeram treino passivo ou treino de mobilidade. A gente vê que não teve diferença aqui, né, na idade ou na superfície corporal queimada. Vejam que eram pacientes bem graves, né, ó, 70%, 65% de superfície corporal queimada. Não teve diferença quanto à gravidade dessas queimaduras, né, em relação à quantidade de pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau. Não teve diferença entre homens e mulheres. A presença de lesão inflamatória também foi igual nos grupos, e as áreas, né, que foram queimadas também foram as mesmas, então foram grupos bem semelhantes. Quanto aos desfechos de interesse aqui, né, ó, tempo de internação. Então, ó, tempo de internação na UTI, mediana para quem fez o treino passivo foi de 58 dias e a mediana para quem fez o treino de mobilidade foi de 38 dias e meio. Então, veja uma grande redução aí, né, de quase 20 dias aí na mediana após a aplicação desse protocolo de mobilidade. Tempo de internação hospitalar, ó, a mediana no grupo passivo foi de 150 e no grupo treino de mobilidade foi de 100 dias. Então, olha, diminuição de 50 dias aí na mediana do tempo de internação hospitalar desses pacientes. O tempo de reabilitação na UTI também diminuiu, ó, 38 dias aqui no grupo passivo para 24 dias no grupo de mobilidade, então acelerava a recuperação desses pacientes. Os dias dependentes da ventilação mecânica, né? Aqui uma mediana de 1 para uma mediana menor que 0,01. E o tempo que esses pacientes ficavam restritos ao leito, ó, diminuiu de 56 dias para 27 dias após a implementação do protocolo de mobilidade. A gente vê uma melhora muito interessante aí nos desfechos. Quando a gente olha aqui para amplitude de movimento, né, nas articulações, a gente também vê uma melhora na amplitude de movimento após o início desse protocolo de mobilidade. E quando a gente olha aqui para as atividades de vida diária que eles avaliaram com Bartel e com a MIF, aí não teve diferença, tá? Então, apesar deles terem uma melhor amplitude de movimento nas articulações, isso não se mostrou benéfico aí na realização das atividades de vida diária. Então, conclusão, comparando treinamento passivo lá na UTI de queimados, né, Burn Intensive Care Unit, o treinamento de mobilidade diminuiu o tempo de internação na UTI, diminuiu o tempo de internação hospitalar, diminuiu o tempo de permanência no leito desses pacientes, diminuiu o tempo de reabilitação na UTI, melhorou a amplitude de movimento das articulações, porém, ele não produziu efeitos significativos nas AVDs.
tá? Então veja que uma simples mudança no protocolo de atividades apenas passivas e de posicionamentos, levando para atividades pensando na mobilidade do paciente, aumentar o nível de mobilidade, de trocas posturais, melhorou bastante os desfechos aí dessa UTI, principalmente quando a gente olha para o tempo de internação, o tempo de reabilitação, tá bom? Então, não esquece de deixar aquele joinha antes de sair do vídeo, clica aqui na setinha que tem aqui embaixo para compartilhar o vídeo aí naquele seu grupo de WhatsApp com a sua turma aí. Comenta aqui o que você achou desse estudo, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, bota aí embaixo nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e de indicar para os seus amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!